A Polícia Civil realizou nesta manhã uma mega operação, uma operação contra um grupo especializado em arrombar caixas eletrônicos no Distrito Federal, em Santa Catarina e no Rio de Janeiro. Foram 9 prisões, 7 delas aqui. A investigação começou em abril, quando a quadrilha levou mais de R$100 mil de 3 caixas eletrônicos só no DF. Os arrombamentos foram no Sudoeste, Setor Hospitalar Sul e CIA. A reportagem completa você confere no Band Cidade, segunda edição, que começa às 6:50 da noite. E o ex-gerente da Petrobras, Luiz Carlos Moreira da Silva, foi preso pela Polícia Federal nesta manhã por determinação do juiz Sérgio Moro. Ele foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Voltamos a falar ao vivo com a Renata Dourado, que traz mais informações. Renata. Rodrigo, trata-se de mais uma etapa da Operação Lava Jato, a 46ª etapa da Lava Jato. No primeiro momento, quando a polícia divulgou essa operação, não disse que se tratava da operação, mais uma etapa da Lava Jato, mas depois, numa coletiva, o Ministério Público Federal confirmou e disse que a nomenclatura pouco importava, né? O que importa é o trabalho que vem sendo feito de fato. Então, esse ex-gerente da Petrobras, ele foi preso acusado de tentar e até mesmo de chegar a destruir provas. Para você ter ideia, as investigações apontam que somente ele teria recebido $5 milhões em contas no exterior. Então, o que essa fase está investigando? Gerentes da Petrobras que se uniram, se agruparam, eles receberam propinas exatamente para favorecer a Odebrecht. Então, não tinha ali licitação, não tinha um processo claro ali nesse processo. Então, a Odebrecht já era beneficiada. Então, eles, Rodrigo, só eles chegaram a receber, só nessa etapa, R$95 milhões. É muito dinheiro, a gente não faz nem ideia do que seja isso, mas só eles receberam isso, R$95 milhões em contas no exterior. Ainda é uma operação, como você bem disse, que foi a mando do juiz Sérgio Moro, ainda a mando do juiz Sérgio Moro. Na verdade, ele condenou os lobistas Jorge e Bruno Luz por corrupção e lavagem de dinheiro. Pai e filho são acusados de intermediar o pagamento de $35 milhões, também de propina, a políticos do PMDB e também a funcionários da Petrobras. Isso entre 2006 e 2008. Eles estão aí tentando fechar um acordo de delação premiada. Então, estão nesse processo de negociação. E para finalizar ainda sobre a Lava Jato, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região absolveu por unanimidade 4 acusados que chegaram a ser presos durante a 28ª fase da Operação Lava Jato. Então, imagine você, foram presos injustamente, porque o Tribunal Regional Federal agora inocentou, absolveu eles por unanimidade. São eles o empresário Paulo Roxo, o ex-secretário de Fazenda do DF, Valério Neves, Ginhangelo Filho, como o próprio nome diz, filho do Ginhangelo, e Dilson de Cerqueiro. Então, essa sentença já é definitiva. Portanto, eles foram absolvidos por unanimidade. Rodrigo. Obrigado, Renata. Continua acompanhando esse caso, até porque falta ainda julgar na segunda instância, Cláudio Humberto, o ex-senador Ginhangelo. Exatamente. Ontem o julgamento foi interrompido e o senador Ginhangelo está na iminência de ter a sua pena de prisão de 19 anos reduzida para 11 anos e 8 meses. 2 dos 3 desembargadores federais que julgam recursos da Lava Jato no Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre, 2 dos 3 desembargadores inocentaram o Ginhangelo da acusação de obstrução de justiça e mantiveram as condenações por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Com essa absolvição de obstrução, a pena cai de 19 para 11 anos e 8 meses. Mas o terceiro desembargador pediu vista e no dia 7 ele vai trazer de volta o caso e aí sim a decisão será definitiva. É claro que esses 2 desembargadores que já votaram pela redução da pena de Ginhangelo poderão mudar de ideia, mas é muito mais provável que eles mantenham a decisão. A gente já mostrou aqui no Band Cidade as várias tentativas do governo de retomar as obras do Teatro Nacional, fechado desde 2014. Parece que agora vai. A Secretaria de Cultura anunciou nesta quinta o edital da primeira etapa da reforma no espaço. As obras vão custar cerca de R$35 milhões e serão financiadas pela iniciativa privada. Já são praticamente 4 anos de portas fechadas. Quem passa em frente ao Teatro Nacional e se depara com essa situação não esconde o sentimento em ver o espaço fechado para o público. Eu acho que dá um certo desânimo, né? Que eu particularmente gosto muito de teatro, né? Eu acho lastimável, acho que tem mais de 3 anos que está assim. Primeiro deram a desculpa que era para reforma, só que é uma reforma que nunca acaba. É uma tristeza, né? Um patrimônio desse aí fechado, não pode, não existe.
Só que agora esse triste ato do Teatro Nacional Cláudio Santoro pode mudar para uma cena mais bonita e alegre. Nesta quinta-feira, o GDF anunciou o edital de chamamento público para a reforma e revitalização do teatro. O documento foi assinado pelo governador, pelo ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, e pelo secretário de Cultura. O primeiro passo, então, é a seleção dessa organização social e depois o segundo passo será a finalização do projeto, a apresentação desse projeto ao Ministério da Cultura e, em seguida, então, a captação dos recursos. As obras da primeira etapa vão custar cerca de 35 milhões de reais e vão ser financiadas pela iniciativa privada, por meio da Lei Rouanet. O espaço havia sido fechado por recomendação do Ministério Público, depois que uma vistoria do Corpo de Bombeiros identificou mais de 100 problemas estruturais no local. A gente não vai abrir mão de ter um teatro magnífico, mas a gente primeiro precisa botar ele para funcionar. E o teatro precisa de elementos básicos, de troca de azulejo, de reforma de banheiro, de toda a tubulação, de toda a hidráulica, de toda a elétrica. Isso a gente vai fazer, isso a gente está priorizando. A estimativa inicial do projeto de 2014 era que a reforma completa custasse cerca de 220 milhões de reais. A obra vai ser dividida em até 5 etapas. A primeira delas é a reforma da Sala Martins Pena. A expectativa é que os trabalhos dessa primeira parte comecem no fim de fevereiro e sejam concluídos em 1 ano. Não há previsão de lançamento de edital para as próximas etapas. Estamos todos na torcida aí para o pronto reparo do nosso Teatro Nacional. Exatamente, como bem disse o secretário de Cultura, o nosso teatro é magnífico, é lindo, é muito bonito mesmo, é um espaço cultural único em todo o país, está fechado pelas razões que a gente já viu. E como os governos estão quebrados, tanto o governo local quanto o governo federal, chegou-se a essa solução bastante criativa de se utilizar os favores da Lei Rouanet para atrair investidores e, com isso, promover a reforma tão necessária ao Teatro Nacional e ao Brasil e a Brasília principalmente. A gente tem que ficar na torcida para que tudo isso ocorra rapidamente e que dê certo a operação e que empresários, inclusive locais, que amam Brasília tanto quanto qualquer brasiliense, se interessem por ajudar na recuperação e até reconstrução e reabertura do nosso Teatro Nacional. E a seguir, a DAS autoriza e racionamento de 2 dias pode começar já na semana que vem. Mais informações logo depois do intervalo aqui no Band Cidade.